1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A primeira coisa que devemos aprender em nossa caminhada espiritual é que cada um de nós devemos estar dispostos a aprender. Por isso, no versículo 11, fala sobre o saber. De cada pessoa, somente a própria pessoa sabe. E Deus, aquele que revela todas as coisas, só pode ser conhecido pela revelação do seu Espírito. E assim está escrito: é quem sabe as coisas do homem. Então, não há possibilidade alguma, a não ser por revelação de Deus, que nós possamos saber o que vai dentro de cada pessoa, ou no coração de cada pessoa. Podemos conhecer pelos seus frutos, mas mesmo assim, nós devemos compreender que só Deus conhece o coração. E cada um de nós, se desejamos e ouvimos a voz do Evangelho e a voz de Jesus, a voz do Espírito, nós vamos conhecer as coisas por revelação do Espírito. O versículo 12 explica, e o versículo 13 revela a maneira do conhecimento. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Há algo que nós não recebemos. E no versículo 13 explica o que é o Espírito do mundo. Não em palavra ensinada pela sabedoria humana. O que é o Espírito do mundo? É a sabedoria humana. Precisamos compreender essa distinção. O Espírito de Deus ensina. Então o versículo 13 diz: as palavras que falamos são ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, a igreja, ela trata de coisas espirituais, não das coisas do mundo. Relembrando, as coisas do mundo é pela sabedoria humana. Então somos nós. Nós, em nosso coração, temos uma sabedoria. Temos uma maneira de agir. Temos uma maneira de pensar. Isto nada tem a ver com as coisas espirituais. As coisas espirituais começam em nós quando nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Este é o segredo. Quando nós recebemos, receber significa aceitar a instrução. Então vamos considerar o que Deus diz. Não o que nós pensamos, nem o que nós falamos. Nós vamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É daí que surge o homem espiritual. O homem espiritual, do versículo 13, ele vê tudo.
Isso significa julgar. Veja que no versículo 11 fala sobre saber as coisas do homem e saber as coisas de Deus. O que temos no versículo 11 são as coisas do homem e as coisas de Deus. O que temos no versículo 12 é o Espírito que vem de Deus e o Espírito que vem do mundo. O Espírito do mundo. Da mesma maneira, no versículo 13, nós temos a sabedoria humana e a sabedoria do Espírito de Deus. Agora, no versículo 14, nós temos o homem natural. No 15, o espiritual. Se nós fizermos um paralelo das revelações e da maneira que o próprio Deus, por meio do apóstolo, expõe estas coisas, então nós vamos fazer uma separação. E entender que, por nós mesmos, por nossos raciocínios, por nossa própria sabedoria, jamais saberemos o que Deus é, o que Deus pensa, e jamais compreenderemos a sua palavra. A única maneira é sujeitar-se a Deus e receber o seu Espírito. E receber o Espírito significa aceitar a instrução. Então, em nosso pensamento, em nossa vontade, em nossa emoção, em nossa alma, nós vamos receber uma palavra. E nós perguntaremos, isto é o que eu penso, mas o que Deus disse a respeito deste assunto? E sempre haverá coisas no nosso interior a respeito de tudo na vida. A respeito da família, a respeito do casamento, a respeito da vida social, a respeito do trabalho, a respeito dos nossos estudos, a respeito do casamento, a respeito do namoro, a respeito de todas as coisas morais, do homem, da mulher, das crianças, das coisas espirituais. A respeito de tudo, Deus tem uma palavra. Deus tem uma instrução. Isto é o seu Espírito. É o próprio Deus, porque Ele é a palavra. E quando nós recebemos a sua palavra, nós desistimos da nossa, porque parece loucura. O versículo 14 diz que essas coisas parecem loucura. Não pode ser possível que seja desta maneira, e que nós temos uma tendência a não aceitá-la. O versículo 14 diz que o homem natural não aceita. Portanto, há uma rejeição natural a Deus. Mas a rejeição é por incapacidade de entender. Se nós não entendemos, é porque nós não aceitamos a instrução. Se não aceitamos a instrução, é porque somos sábios e orgulhosos. O orgulho da sabedoria própria, que é chamado no versículo 3 de sabedoria humana, é a principal causa da rejeição. Portanto, nós devemos examinar nós mesmos e percebermos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o Espírito para que possamos aprender. E o Espírito deseja nos ensinar. Mas nós precisamos de desistir do que nós sabemos, do que nós compreendemos e do que nós damos opinião ou achamos. Isto é tomar a cruz e negar a si mesmo. E receber a instrução de Deus. Pois a instrução de Deus é Cristo. Cristo é exatamente o pensamento de Deus. Por isso termina no versículo 16 dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, a mente é tudo. A mente é a palavra. Por fim, a palavra se transforma em atitude. E tudo é por meio da mente. E a pergunta é: quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? E sempre que nós usarmos a sabedoria humana, pensamos que Deus está errado e que nós estamos corretos. Então, se nós estamos corretos e tudo que nós estamos fazendo está correto, nós não necessitamos do ensinamento e do Espírito de Deus.
Por isto está escrito: Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Quem são os humildes? São os que aceitam ser ensinados. Não há nada mais difícil para um orgulhoso do que aprender. O orgulhoso, ele não quer ser ensinado. Por isto, no versículo 16, diz: Mas quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? É pois que o orgulhoso, ele vive sobre sua própria instrução. E muitas vezes pensará que pode ensinar Deus. Mas na realidade, todos nós precisamos nos arrepender de todas as vezes em que nós sujeitamos a nós mesmos. Buscamos a nossa própria direção. Então agimos, falamos e queremos que as pessoas nos ouçam, que façam conforme a nossa palavra e a nossa instrução. Mas nós mesmos não aceitamos instrução nenhuma. E quando Deus diz para nós, para fazermos algo, nós não aprendemos, não compreendemos, nós rejeitamos este Espírito. Isto é, rejeitamos a instrução, rejeitamos a palavra. Nós devemos orar e pedir ao Senhor que nos dê um coração que quer aprender, que deseja receber instrução. Pois somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós rejeitamos ou quando aceitamos a instrução que provém da sua palavra. Nós pedimos perdão ao Senhor de todas as vezes que andamos por nossa própria instrução. Fizemos o que parecia bom aos nossos olhos, prazeroso ao nosso corpo, prazeroso à nossa língua, aos nossos ouvidos. E quando alguém faz o que nós queremos, nós nos alegramos, porque alguém nos ouviu. Mas nós ouvimos a palavra do Senhor? Esta é a grande questão. E é assim que nós nos tornamos espirituais, recebendo uma instrução do Espírito. Quem é espiritual? É quem aprendeu com o Espírito. E Deus nos chamou para sermos os seus filhos. Os filhos de Deus são espirituais. O que é ser espiritual? É aprender com o Espírito, ter sido instruído pelo Espírito. Assim, não anda segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar sobre a sua própria palavra, sobre a sua própria alma, sobre seus próprios pensamentos, opiniões, suas próprias rejeições e decidido tudo por si mesmo. A instrução do Espírito é nega a si mesmo. Portanto, temos entrada a essa graça para que nós possamos perceber tudo. Por isso, no versículo 15 diz: o homem espiritual julga todas as coisas. Ele não fala. Ele não revela para os outros porque conhece a rejeição do homem natural. Mas ele percebe. Portanto, se você quer perceber pelo Espírito, aceite a instrução do Espírito. Essa é a graça e é o que nos foi dado gratuitamente, o próprio Espírito de Deus. Este é o Pentecoste, esta é a instrução, e esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitam a instrução do Espírito para todas as coisas, todas as decisões de nossa vida aqui na terra e na vida eterna que recebemos pelo seu Espírito. Então, estaremos no reino do céu, teremos vida e paz, porque somos ensinados por Deus. Amém.